Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui para as nossas discussões, né? Boa noite a todos, né? Só aceitar aqui o Ítalo Gabriel. Seja bem-vindo, Ítalo Gabriel. Eu adicionei ontem, esses dias, no grupo. Pessoal, boa noite, tá? Vamos retornar às nossas discussões. Antes, eu vou fazer um pequeno retrospecto, tá? Da importância da nossa disciplina, certo? Da necessidade, coisa bem rápida. O aluno Arthur, ele já falou comigo, né, Carolina? Obrigado. Tranquilíssimo. Não, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, obrigado. Da importância da nossa disciplina, pessoal, nós estamos discutindo o direito tributário, tá? O direito tributário, eu gosto de dizer que, logicamente, nessa seara tributária, no tributo propriamente dito, onde muitos vão trabalhar nessa área, logicamente, e mesmo discutindo outras atividades de gestão, claro que vai sempre incidir junto a um empregador uma questão de ordem tributária, é inevitável. Inevitável. Então, nós temos, à medida que nós temos o técnico, a pessoa que vai cuidar de toda uma parte sistemática, né, voltada para a tributação, o contador, gestor contábil, como um todo, nós temos o outro profissional, que é o advogado, que vai tratar dos procedimentos jurídicos nos tribunais, nos fóruns, para que o direito do nosso cliente, certo? Contribuinte e, claro, dos nossos clientes empresários, sejam consolidados a seu favor, dentro da legalidade. Tá? Isso é indiscutível, certo? Isso é indiscutível. Para tanto, nós precisamos discutir alguns conceitos e termos, alguns entendimentos basilares para toda a compreensão jurídico-tributário da nossa disciplina de direito tributário. Tá? Então, no início, está lá tudo gravado, vocês podem ver isso, tanto os que eu já tinha gravado como desse semestre, a gente começou a discutir tributo, o conceito de tributo, a história do tributo, e estamos aqui agora tratando das limitações do poder de tributar, certo? O que é que nós estamos discutindo nesse contexto? Tá? Eu passei para você, gosto muito da linha do tempo do professor Sabá, certo? Nós estamos na primeira etapa, que são as hipóteses de incidência. Hipótese de incidência é a materialização, é a possibilidade jurídica de um possível tributo que poderá ser cobrado ou não, desde que, logicamente, desde que nesta relação surja um fato gerador da obrigação e uma obrigação tributária, que é fases posteriores da nossa discussão. Então, nós estamos discutindo a hipótese de incidência, certo? Que é a materialização na lei, na norma, do direito, dos tributos, do direito tributário como um todo, tá? Então, a gente vem discutindo isso. Como eu disse, a gente discutiu o tributo, conceito, e nós estamos nas limitações ao poder tributar. As limitações, ela vem exatamente isso, impedir que ocorra uma invasão do patrimônio, tanto entre os entes da federação, Estado para município, município para União, etc. e tal, bem como sobre o patrimônio do contribuinte, do cidadão. Então, ele vem limitar essa voracidade do Estado dentro dessa nossa Constituição cidadã de 88, certo? Boa noite, Irlândia. Irlândia, só colocar aqui a presença. Então, o Danilo Ribeiro também entrou. Depois eu coloco aqui. Então, nós estamos discutindo as limitações ao poder de tributar, certo? Limitações ao poder de tributar, que vem exatamente impedir essa invasão patrimonial. Tá?
Então, o que a gente discutiu na aula anterior? E há um vínculo direto, pessoal, sobre essas limitações desse poder tributário aos princípios constitucionais tributários, que foi isso que nós identificamos na aula anterior, certo? Então, nós vimos que a base de tudo é a legalidade. Tem que ter uma lei prevendo a tributação, certo? E a lei, logicamente, é uma das fontes do direito. Então, como eu já estou até antecipando o assunto posterior, que são as fontes do direito, e o que é fonte? Fonte é a base, é a origem, é isso que a gente entende de fonte. A origem, o nascedouro, que faz surgir uma base, uma obrigatoriedade, né? Então, a lei é uma das fontes do direito, certo? E, logicamente, que vinculado nós temos aí o princípio da legalidade tributária, conforme a gente viu aí. Esse esquemazinho eu vou postar para vocês lá no conteúdo correspondente das limitações ao poder tributário, depois daquelas imagens no Leão Digital. Ficou bem bacaninha aqui o que eu fiz para vocês. Vimos em seguida da necessidade da isonomia, tem que ser igual, a cobrança tem que ser igual perante todos do país, perante todas as regiões, certo? Vimos em seguida também que é proibido cobrar tributo de forma retroativa. Não pode. Se a lei começou a partir de agora, ela vigora a partir de agora. Existe aí o chamado princípio da irretroatividade tributária, certo? Não pode cobrar de fatos geradores, porque não havia fundamento legal, não havia hipótese de incidência, há um vácuo aqui antes da hipótese de incidência, certo? Temos também vinculado dois importantes princípios, que é o princípio da anterioridade. Primeiro, que não pode ser exigido, cobrado, certo? Um tributo no mesmo exercício financeiro que instituiu, ou seja, criou ou aumentou. Se criou ou aumentou, majorou, certo? As alíquotas, só vigora para o exercício seguinte. Em janeiro, só vai entrar em janeiro de 2021. Janeiro só entra em 1º de janeiro de 2022, tá? Vinculado a isso, nós temos o princípio da chamada também da anterioridade, porém, chamado também princípio da noventena, que tem que ter decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei, que criou ou aumentou o tributo, tá? Então, isso eu expliquei também na aula anterior. O que é interessante é que todos esses pontos que a gente já viu, vão estar nas decisões do Supremo Tribunal Federal, tá? Vimos também que é proibido utilizar o tributo para confiscar, tá? Então, ora, se cobrasse um tributo antes da lei que o criou, ou seja, retroagindo, isso seria um confisco ao patrimônio do contribuinte. Caberia uma ação judicial, dependendo do ente, contra o ente da federação, em alguma das cortes superiores, em função disso, em defesa do nosso cliente, nosso contribuinte. Vimos também que há o princípio da não limitação ao tráfego e pessoas e a ressalva ao pedágio. Não pode ser impedido uma pessoa de andar entre os estados da federação, certo? Exatamente para impedir abusos de autoridades dos gestores. Então, a pandemia veio muito com isso, que quiseram impedir. Então, nós temos aí uma afronta ao princípio da não limitação ao tráfico de pessoas, tá? E logo em seguida nós vimos a questão das imunidades. Pessoal, somente a Constituição Federal pode estabelecer as imunidades tributárias, somente. Não pode estar em leis abaixo da Constituição, não pode, não é permitido abaixo da Constituição imunidades tributárias. Só quem pode dar imunidade é a Constituição de 88. Então, nós temos aí a imunidade recíproca, não pode ser cobrada entre os entes da federação, a imunidade religiosa dos templos, de qualquer culto, a imunidade cultural voltada, ou imunidade condicional, que está condicionada aos requisitos da lei, a uma lei, ele determina, aí sim, a Constituição, ela determina que uma lei específica
discipline os requisitos para a concessão dessa imunidade dos tributos. Então, pessoal, por que é importante isso? Vocês poderão ser gestores contábeis, contadores de um partido político. Acontece, eu advogo no processo eleitoral, e teve até nas últimas eleições, eu advoguei até o TRE em Fortaleza, pessoal, a prestação de conta eleitoral é obrigatório um contador. Obrigatório, um contador e um advogado. Obrigatório. O contador assina e eu assino e o candidato, tá? Então, e também poderão advogar perante, claro, algum partido político, poderão ser contadores de partidos políticos, poderão ser gestores contábeis de sindicatos, poderão ser de alguma escola sem fins lucrativos, certo? Aí vocês, e de alguma ONG, pessoal, o que é uma ONG? Tudo que não é governo é não governamental, organização não governamental. Tudo que não é governo é organização não governamental. As pessoas confundem. Fulano está numa ONG, Cicrano está numa fundação, Beltrano está lá na associação, e fulano de tal está lá no instituto. Que conversa, isso é uma bagunça, isso é uma confusão grande. A fundação, a associação, elas são organizações não governamentais, ONGs, tá? ONGs. Instituto é um nome fantasia. Instituto ou será fundação, o que implica que para se criar uma fundação de direito privado, existe todo um requisito, inclusive tem que ter a aprovação do Ministério Público, tá? Tem que ser prestado, inclusive, contas dos fins sociais ao Ministério Público, que em cada cidade existe um Ministério Público competente para fundações de direito privado, tá? Tem que ter um contador, logicamente, tá? E tem as associações. As associações, logicamente, são 3 pessoas ou mais que se reúnem em prol de algum fins. O único objetivo das obrigações é o imposto de renda desta pessoa jurídica, logicamente. Tá? Então, são sem fins lucrativos, terão que ter um contador para fazer a prestação de contas. Então, eles têm essa imunidade condicionada a quê? Condicionada aos requisitos da lei, logicamente. Tá? Vimos também que a imunidade objetiva, com o fim de proporcionar o desenvolvimento cultural do país, sobre livros, etc, tal, e a sua impressão, tá? Que estão aí rediscutindo algumas situações, logicamente. E a gente chega aqui, pessoal, eu vou só passar aqui um pouquinho, antes de chegar nas exceções, eu fiz bem bacaninha para vocês, alguns outros princípios que estão lá no 151, que é proibido somente, logicamente, a União instituir tributo que não seja uniforme no país, é o chamado princípio da uniformidade geográfica. É proibido tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados e do município, princípio da não proibição da tributação. Isso a gente viu aula passada. E é proibido instituir isenções de tributo de competência do estado. Lógico, princípio das isenções heterônomas. Você já pensou a União proibir, isentar o pagamento de IPTU? Não pode. É constitucional cada ente da federação tem o seu tributo, tem o seu imposto respectivo, são as competências tributárias, tá? E nós já sabemos que União, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR é da União, né? Vocês sabem disso. Estado, ITCMD, ICMS e PVA, município, IPTU, ITBI e o ISS, logicamente. E temos aqui também o último princípio, que é o da vedação aos estados de estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza. É o princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. O que é interessante esse princípio, que o Reginaldo, acho que foi o Reginaldo que me perguntou segunda, professor, e o ICMS?
Aqui, artigo 152. É proibido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. E o CMS? Eu disse, ó, Reginaldo e demais colegas, os estados têm um acordo, né, que, logicamente, eles têm as devidas compensações voltadas para o âmbito tributário. E nós vamos ver isso, pessoal, inclusive, quando a gente estiver discutindo um dos casos. Vai ser bem interessante, né? Um dos casos, a gente vai voltar a discutir isso e a legislação que trata exatamente desse ponto específico, tá bom? E aí, um dos colegas aí de vocês me perguntou sobre, mas professor, eu vi lá sobre as limitações do poder tributar que havia salvas disposições na lei. São essas aqui. Eu fiz bem bacaninha para vocês, pessoal. O que está, eu vou postar lá depois. O que está de preto é o texto da Constituição Federal. O que está de verde é tudo sobre o que ele se refere. Tudo sobre o que ele se refere, tá? Tudo sobre o que ele se refere. Eu também coloquei para vocês esse texto da Constituição Federal lá, das limitações do poder de tributar, tá? Extremamente importante, tá? Extremamente importante. E aí ele vem o seguinte, pessoal, dizendo, ó, uma dica, pessoal, quando for ler um artigo, se ele se reportar, ou seja, se referir a algum outro artigo, vá lá no artigo entender. Não passa por cima, não. Não faça isso, não, que vai errar. Não faça isso, não. Porque as pessoas não leem os parágrafos e as normas e os artigos a que se refere e acham que não há exceções das limitações ao poder de tributar. Foi isso que um dos colegas questionou logo no início, e eu até, no início que eu digo, dos nossos primeiros encontros, sobre isso. E aí a gente vem aqui, pessoal. Desculpa. Parágrafo 1º. As proibições do inciso 3, do inciso 3, a linha B. O parágrafo 1º está se referindo a qual artigo? A este artigo, o artigo 150. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte, que as proibições do inciso 3 da linha B. E quais são as proibições, a vedação do inciso 3, a linha B? Vamos recordar. Inciso 3, é proibida a União, Estado e Distrito Federal cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, esta vedação, que é o princípio da anterioridade tributária, ou seja, princípio da anterioridade, não, princípio da anterioridade tributária. O mesmo exercício princípio da anterioridade tributária. Já vai aqui, tanta coisa. Então, esta proibição do mesmo exercício financeiro em que haja publicada a lei, ou seja, se a lei instituiu ou criou um tributo, ela só vai vigorar a regra geral no exercício seguinte, certo? Princípio da anterioridade. Beleza. Aí ele diz, a vedação do inciso 3b, que é essa, do exercício, no mesmo exercício, não se aplica ao artigo 148.1 da Constituição Federal, pessoal. Isso cai em prova, pessoal. Demais. Ou seja, o princípio da anterioridade, que diz que não deve cobrar tributo no mesmo exercício que se criou uma lei ou aumentou a sua alíquota, ele não se aplica ao artigo 148.1. Isso quer dizer que poderá sim entrar de imediato em vigor. Se for em janeiro, entra imediatamente.
E qual é esse 148.1? O 148 diz o seguinte, pessoal: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Quando é que é possível fazer empréstimos compulsórios? Ou seja, empréstimos obrigatórios à população, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou iminência. Foi decretada uma guerra externa ou uma calamidade pública, vocês já pensaram que se cria uma lei, um empréstimo compulsório, um tributo, e se ele só fosse entrar em vigor, foi em janeiro, somente em 1º de janeiro do ano seguinte, não tinha o porquê dele. Então, não se aplica o princípio da anterioridade ao artigo 148.1, que são os empréstimos compulsórios, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Importantíssimo. Isso cai em prova de suficiência, em concurso público, pessoal. Direto, direto. Por quê? Porque a gente não olha as exceções. Ou melhor, a gente não lê os parágrafos. Vê assim, a vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos no 148.1, mas não vai lá olhar o que é o 148.1. Não vai lá olhar. Então, importantíssimo, pessoal, importantíssimo isso. Podem perguntar e perguntar. E podem ir perguntando, na medida que for, eu estiver falando. Outro, pessoal, não se aplica o princípio da anterioridade ao artigo 153.1, inciso 1. O que é? Ou seja, também na mesma lógica. Não vai ter a questão do exercício financeiro seguinte, é de imediato. O artigo 153.1, pessoal, é o imposto de importação. Eu já falei em alguma de nossas aulas, ele vem para regular a balança comercial do país. Importação. A nossa indústria brasileira, aí começou, essa caneta custa R$ 1. Aí os comerciantes, os empresários começaram a importar a 1 centavo. Ora, se começa a entrar caneta a 1 centavo, é mais barato comprar fora, a indústria que fabrica vai falir. Então, o Brasil, então, ele pega o quê? Pega a alíquota da importação da caneta, que era X, aumenta 50x. 50x. Por isso que a alíquota do cigarro, pessoal, sei lá, uns 500, 1000%. 1000%. Está entendendo? De importação. E entra em vigor imediatamente. A mesma lógica para os seguintes, pessoal. Também não se aplica o inciso 2 do 153, o que é imposto de exportação. Inciso 4, não se aplica ao IPI, certo? Não se aplica ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de imediato, entra em vigor imediato. E aí vem o seguinte, não se aplica o princípio da anterioridade do exercício seguinte, ou seja, entra em vigor imediato, ao artigo 154, inciso 2. E o que é o artigo 154, inciso 2, pessoal? Está aqui. Eu vou postar lá bem bonitinho para vocês. O artigo 154. A União poderá criar, instituir, 2. Na iminência ou, no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessada as causas da sua criação, certo? Logicamente, pessoal, há uma diferença extremamente importante dentro desse contexto aí. O anterior, que tratava de guerra, pessoal, era empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios implica juridicamente
que ele tem que ser devolvido à população. É um empréstimo. No entanto, impostos extraordinários, logicamente, ele não precisa ser devolvido à população. Certo? Extremamente importante esse detalhe. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala aqui também na iminência no caso de guerra externa. Tá? Então, é possível. E o detalhe aí é que independe da sua competência tributária. Por exemplo, um determinado imposto extraordinário, ele vai vigorar no país todo, e ele é cobrado pela União, mas o que eu quero dizer é que independe da competência dos estados e dos municípios, logicamente, independente da competência tributária constitucional. Então, o detalhe aí é que é possível, sim, criar um imposto extraordinário e ele entrar em vigor imediatamente. Não se aplica o princípio da anterioridade. Tá? E aí continua que a vedação do inciso 3, a linha C, do artigo 150, o artigo 150 diz que não é permitido à União, Estado, Distrito Federal e aos municípios instituir tributos. Aí vem, inciso 3, a linha C. O que é que diz o inciso 3, a linha C, que nós vimos? É proibido esses entes da federação cobrar tributo se antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha B. Este também é o princípio da anterioridade, e nós temos aí a questão da noventena. Boa noite, Raniel. Da noventena. Então, a vedação dos 90 dias da noventena, a vedação dos 90 dias da Pessoal, presta atenção que eu vou falar agora. Extremamente importante. A proibição dos 90 dias da noventena, princípio da anterioridade, não se aplica, ou seja, entra em vigor, não se aplica, entra em vigor imediatamente, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1. O que é o artigo 148.1? O 148.1 diz o seguinte, artigo 148, a União, mediante uma lei complementar, poderá instituir, criar, empréstimos compulsórios, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, da guerra externa e iminência. O mesmo do anterior. Isso quer dizer que foi criado um empréstimo, um tributo, empréstimo compulsório por calamidade pública. Os dois princípios da anterioridade não são aplicados. Quais são os dois princípios da anterioridade? Do exercício financeiro, ou seja, entra em vigor imediatamente, e da noventena, ou seja, não tem que esperar 90 dias, entra em vigor imediatamente. Tá? Olha o que eu estou dizendo. Os dois princípios, eles são citados na exceção, os dois. E o princípio da noventena de 90 dias, o princípio da anterioridade de 90 dias, não se aplica também ao artigo 153.1. E o que é? É o imposto de importação. Não se aplica ao inciso 2, imposto de exportação. Não se aplica ao imposto de renda. Não se aplica a noventena ao imposto de renda. Prova de suficiência. Prova de concurso. O governo federal aumentou a alíquota do imposto de renda dia 31
de dezembro de 2021. No entanto, o imposto de renda entrará em vigor somente em 1º de abril de 2022. Está verdadeiro ou falso essa situação? O governo federal aumentou a alíquota do imposto de renda dia 31 de dezembro de 2021. No entanto, a cobrança por este tributo, por esse aumento de tributo, e isso influencia nas folhas de pagamento, doutores e doutoras, tá? Vocês sabem disso. No entanto, vai entrar em vigor no dia 1º de abril de 2022, porque deve ser respeitado o princípio da noventina. É verdadeiro ou falso? Me diga aí, pessoal. Se não quer falar, escreva. Hã? Pessoas, garotos e garotas. Situação prática. Professor, é verdadeiro. Verdadeiro, só no 1º de abril, tem que ser respeitado o princípio da noventena. Vamos ver aqui quem respondeu aqui. Falso, Irlândia. Por que é falso, Irlândia? Pessoal, colega que falou aí, é falso, pessoal. Por quê? Aplica ao imposto de renda. IR, artigo 153, inciso 3. Aumentou a alíquota do imposto de renda dia 31 de dezembro de 2021. Deve ser respeitado o princípio da anterioridade referente ao exercício financeiro? Sim. Por quê? Porque ele não está aqui, ó. Ele não está aqui nas exceções do 153, nas exceções do 153. Ele não está aí. Ele não está aí. A vedação do princípio da anterioridade, do exercício financeiro, que está lá, aqui, no inciso 3b do artigo 150 da Constituição Federal, que diz o seguinte: princípio da anterioridade, instituiu ou majorou o tributo, vigora no exercício financeiro. Não se aplica a esses. Beleza. O imposto de renda está aí? Tá não. Se aumentou a alíquota do imposto de renda dia 20 de janeiro de 2021, só vai entrar em vigor em 2022. Só vai entrar em vigor em 2022, certo? Beleza, queridinha. 2022. No entanto, o princípio da noventena, dos 90 dias, que está lá no inciso 3C, esse daqui, noventena, 90 dias, não se aplica a esses. Não se aplica a esses. E aí, o que é que nós temos? Que não se aplica, doutores e doutoras, ao imposto de renda. Ora, foi majorado a alíquota do imposto de renda dia 31 de dezembro. Está valendo o princípio da anterioridade do exercício financeiro? Está sim. Dia 31 de dezembro termina o exercício financeiro desse ano, começa dia 1º. Beleza. E os 90 dias tem que ser respeitado? Não. Começa a vigorar dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro começa a ser vigorado a alíquota, a alíquota do imposto. E lógico, doutor e doutora, meus queridos e queridas, o governo vai querer arrecadar. Se fosse para começar somente em abril, ou seja, 90 dias depois, 3 meses não iria incidir imposto de renda com a alíquota majorada, aumentada. Simples. Simples. Então, começa de imediato. De imediato. E não se aplica, logicamente, ao IOF. Ao IOF é de imediato. Aí, meus queridos e minhas queridas, questão de suficiência e de prova, batata, show de bola. Show de bola. Pessoal, vocês estão compreendendo como tem tantos detalhes na legislação
E não dá para passar por cima, pessoal. Vocês têm que me entender também. Eu não posso só ler e dizer, pessoal, leiam. Não é assim, pessoal. Não trabalho assim. Vocês têm que ter uma paciênciazinha comigo, porque direito é assim mesmo. E é a profissão de vocês. Não tem como fugir, gente, pelo amor dos céus. Não tem. Gostem do direito como eu gosto. Né? Eu me empolgo com o negócio. Certo? E aí, meus queridos, questão de suficiência e de prova de concurso batata aí agora. O que é que nós temos de diferente entre este Ctrl S, e este aqui? Quem adivinhar, eu dou um ponto na prova, que vale até 7. Quem me disser o que é que nós temos, e explicar, tem que me convencer. Se não me convencer, eu não quero nem saber. Não vou dar o ponto. O que nós temos aí de diferente, por quê? E o que é que acontece? Contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Alguém pode falar e interrompo. 6, 7, 8, 9, 10. Não, ninguém? Alguém aí se habilita a dizer? Meus queridos, minhas queridas, presta atenção. Aumentou, mediante decreto, é possível, a alíquota do IPI, dia 31 de dezembro de 2021, só entra em vigor 90 dias depois. Princípio da noventena não está nas exceções. É importante ou não é? Hein, pessoas? Garotos e garotas. É importante ou não é? É questão de prova ou não é de concurso? É sim. É sim, tá bom? O IPI, que tem que respeitar o princípio da anterioridade do exercício financeiro, ou quer dizer, que não precisa respeitar o exercício financeiro, entra em vigor, ou seja, entra em vigor no mesmo ano, ou janeiro também, se for em janeiro, aumentou em janeiro, 3 meses, tem que ser respeitado a noventena de 90 dias, 3 meses, tá? Então, entra no mesmo exercício financeiro a majoração, etc. e tal, do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Produtos Industrializados. No entanto, tem que respeitar a outra anterioridade, que é o princípio da noventena. Ou seja, 90 dias após a sua instituição ou majoração é que vai entrar em vigor. Extremamente importante. Importante a questão do imposto de renda, importante a questão do imposto sobre produto industrializado. Tá? Importantíssimo, pessoal. E não se aplica a noventena ao 154.2. E o que é que diz esse 154.2? Ou seja, entra em vigor de imediato. A União poderá instituir, na iminência de caso de guerra externa, impostos extraordinários. Lógico, se fosse esperar 90 dias, pessoal, vai entrar em vigor imediatamente. E não se aplica à noventena a fixação da base de cálculo dos impostos que estão previstos nos artigos 155.3. O que é que diz lá o 155.3? Que compete aos estados, ao Distrito Federal, instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores, pessoal. Olha só. IPVA, pessoal, IPVA não se aplica à noventena. Não se aplica. Não se aplica o princípio da anterioridade
a fixação da base de cálculo dos impostos do 155.3, que é o IPVA, e não se aplica também ao 156.1, que é, logicamente, o IPTU, pessoal. IPTU. Por isso que cobra de imediato. Aumentou a base de cálculo, cobra-se de imediato, pessoal. Cobra-se de imediato, certo? Logicamente que nós estamos falando da noventena, respeitando-se, logicamente, o princípio da anterioridade do exercício financeiro, logicamente, pessoal, do exercício financeiro. Extremamente importante, né? Esses outros dois tributos aumentou no final do ano, então, logicamente, entra em vigor imediatamente, pessoal. Então, são assuntos importantíssimos, detalhes que pode levar a gente a perder uma questão. Perguntas sobre essa exceção, pessoal? Para a gente partir para a próxima. Pessoal, eu falo tanto, né, pessoal? E aí eu precisaria de umas 5 horas só com vocês. Pessoal, perguntas? As duas coisas do Supremo vai ser bem rápido. Pessoal, vou falar outra exceção. Eu vou tentar. Não, pessoal, não tenho como eu passar por cima. Eu tenho que detalhar, colocar casos, situações. Não dá. É como eu disse, eu não tenho. O parágrafo 2º diz o seguinte, pessoal, que a proibição do inciso 6, a linha A. E o que cargas d'água é o inciso 6, a linha A? Qual é essa proibição? Que é proibido a União, Estado, Distrito Federal e Município instituir imposto sobre o patrimônio, a renda, um dos outros. É a chamada imunidade recíproca. Essa vedação da imunidade recíproca não pode cobrar o Estado do município, o município do Estado, nem da União e vice-versa, é extensível, serve também para as autarquias, as fundações, certo? Por exemplo, a URCA é uma fundação, tá? Ela é uma fundação pública, vinculada ao governo do Estado do Ceará, e ela não paga tributação. Ou seja, ela não paga IPTU, tá me entendendo? Então, não paga, pessoal. É extensivo às autarquias, fundações. Antigamente, a URCA era uma autarquia, hoje ela é uma fundação. Quer dizer, faz tempo que ela é uma fundação. Quando foi criada, foi transformada em fundação. Instituída e mantida pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda e serviço, vinculado à sua finalidade essenciais ou delas decorrentes. Seguinte, pessoal, para a gente ir para nossas atividadezinhas. As proibições do inciso 6, a linha A. E o que é isso? Que é proibido a União, Estado e Distrito Federal, também a mesma coisa. Instituir imposto sobre patrimônio, renda um dos outros, imunidade recíproca. E do parágrafo anterior, que foi o que eu falei, não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com atividade, relacionado com exploração de atividade econômica, regida pelas normas aplicáveis em empreendimentos privados, para que não ocorresse nenhuma interpretação extensiva da norma. Não se aplica às entidades privadas, ainda mais quando elas têm delegações do poder público, ou por alguma licitação foi transferido algum comando de algum órgão, ou de alguma, por exemplo, alguma obra pública, por aí vai. Ou em que haja contraprestação pelo pagamento de preços ou tarifa ao usuário, como os pedágios, né? Nem exonera o promitente comprador, quem vai comprar, da obrigação de pagar impostos relativos aos bens imóveis, exatamente para assegurar que os particulares, as empresas privadas, não estão incluídas na imunidade recíproca, mesmo que tenham negócios com o Estado como um todo, né? Federal, estadual ou municipal.
Tá? Então, essa regra é exatamente para deixar claro que não se aplica. E as proibições do inciso 6, a linha B e C, e o que é essa proibição? Criar imposto sobre os templos e cultos é proibido. Essa vedação institui imposto sobre templos e cultos, a imunidade religiosa, patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, fundações, entidades sindicais e instituições sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, que é a imunidade condicional, cultos e essas entidades, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços. O patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. O que eu acho, assim, há uma crítica a este parágrafo 4º, porque ele quis dar um ar de que estas entidades, as igrejas, os templos, os sindicatos, os partidos políticos, as instituições sem fins lucrativos também poderiam pagar algum imposto. No entanto, eu fico, às vezes, vendo a grande dificuldade de você excluir o que é que não é patrimônio de uma instituição, o que é que não é renda de uma instituição, e o que é que não é serviço de uma dessas instituições. Entende? Então, se você for analisar, eu até estava conversando uma vez com uma colega minha, uma amiga que é contadora, né, de um escritório bem conhecido aqui no Crato, um deles, né? E ela dizia, Luciano, não, isso aí tudo é serviço, Luciano. Não, Luciano, não, Luciano, isso aí é serviço, deixa de coisa, deixa de complicar. Mas se houver alguma exploração dessas instituições fora destas três possibilidades, deverá incidir impostos, beleza? E o artigo 5º, que a lei deve possibilitar que todos os consumidores tenham e sejam esclarecidos sobre os impostos. E o 6º diz que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, subsídio, isenção, reduzir base de cálculo, concessão de créditos presumidos, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só pode ser mediante lei específica. Só pode ser mediante lei específica, pessoal, importantíssimo. Então, as isenções, anistia, remissão, redução de base de cálculo, subsídio, tem que ser uma lei específica. Isso é detalhe importante. Uma lei específica tem que possibilitar isto, certo? E venha regular a anistia. Nós vamos ver lá, quando a gente estiver vendo, lá, lá na frente, as causas de exclusão do crédito tributário, que a gente vai ver isenção e anistia, são as duas causas de exclusão do crédito tributário, a gente vai ver exatamente também esse ponto aí. Isenção e anistia são causas de exclusão do crédito tributário, que a gente vai ver, e a gente vai ver o link processual disso aí. Que regula exclusivamente a matéria, isso é importante, ou correspondente ao tributo, sem prejuízo do disposto, aí a gente não vai olhar, né, gente? Aí, sabe o que acontece? A gente não vai olhar. Sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, isso chama-se técnica legislativa, da Constituição Federal. E o que é que diz este artigo? Ele trata do imposto sobre a transmissão, causa mortes e direito. E esse tributo, ele é um imposto de qual ente da federação, pessoal? O ITCMD é um imposto de qual ente da federação? União, Estado ou município, pessoal? Escrevam. Ou falem. Pedro? Estadual, né? Beleza, Pedro. Show de bola. Estadual. O que é que diz ele? Que caberá a lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados do Distrito Federal, as isenções, incentivos e benefícios fiscais
que serão concedidos e revogados, ou seja, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete, portanto, aos estados onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador ou do Distrito Federal. Eu apenas peguei trecho dessa lei. O que ele está querendo dizer aí? Ele fala aqui de lei específica. Lei específica, em tese, seria uma lei ordinária. Nós vamos ver em fontes do direito tributário. Uma lei que é aprovada pelo Congresso Nacional tem um certo requisito. Aqui ele fala de lei complementar. Lei complementar complementa a Constituição, referente ao ITCMD. No caso aí, complementa as constituições dos estados também, porque é estadual, tá? Então, extremamente importante que, sem prejuízo desta possibilidade legal, que está lá no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, certo? Que trata das competências dos estados e do Distrito Federal, que fala de lei complementar e também referente ao estado onde ocorreu o inventário ou arrolamento. Pessoal, isso aí é 5 horas só para falar nisso aí. Eu vou tentar falar bem rapidinho. É difícil, mas quando eu for falar lá em alguma coisa lá na frente, eu vou falar nisso também. Eu vou mostrar é porque os processos de inventário correm em segredo de justiça. Eu não posso dizer o nome das partes, nem projetar na tela, porque está sendo gravado. Pessoal, quando a gente está no... O que é um inventário? Vou explicar isso aí. O que é um inventário? Inventário é quando alguém falece e tem patrimônio. E aí as pessoas cometem muitos erros gravíssimos, que você vai lá, você tem 30 dias para ir lá retirar o atestado de óbito, quando não sai do hospital imediatamente, e aí o oficial do cartório pergunta, tem filhos? Tem sim ou não? Sim, quem? Fulano, Beltrano, tá. Tem bens? Sim ou não? Se tu disser sim e não tiver, tu vai ter um problema. Se você disser não e tiver, vai ter um problema. Vice-versa, um dos dois casos. Se você disser que tem sim e não tiver, você vai ter um problema. Se você disser que não e tiver, aí você vai ter um problema. Tá? Sério isso. Porque isso repercute tributário e juridicamente, contador e advogado. Quando você entra com um inventário, pessoal, ou seja, você primeiro requer ao juízo a abertura do inventário, tá? Já fiz isso. E aí ele autoriza a abertura do inventário, você tem o prazo para fazer as primeiras declarações. Nomeia inventariante, uma pessoa na linha direta de sucessão, e quando nomeia o inventariante, você diz as primeiras declarações. O que são as primeiras declarações do inventário? Ou arrolamento? Inventário é quando você não tem... se você tiver filhos menores, herdeiros menores, tem que ser inventário na justiça. Se um dos herdeiros não tiver de acordo com a divisão do patrimônio, vai ter que ser inventário. Se você não tem herdeiros menores e todos estão de acordo com a divisão do patrimônio, você faz um arrolamento sumário no cartório de registro de imóvel competente, direto do cartório. Certo? O que é que acontece? Inventário, na justiça. Você apresenta as primeiras declarações, diz quem são os herdeiros e o patrimônio, e dá a entrada. No patrimônio, quando você... já sei onde é que eu vou falar nisso também. Lá na frente, quando estiver falando dos tipos de lançamento. Certo? Quando você diz a primeira declaração, o que é que o juiz é obrigado a fazer? Ele intima a fazenda do município, do estado e da União, para saber se tem interesse na causa. Quais são os interesses? Se o de cujos, o falecido, ele deixou de pagar tributos. Se não pagou IPTU, aí o município diz, tem que ser separado um valor aí no final para pagar os meus tributos. Beleza. Se tem o Estado, mas aí o Estado vai cobrar o seguinte imposto, o chamado ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa Morte e Direito. Acho que foi o Alisson que perguntou no primeiro ou no segundo dia de aula, certo? E será sobre a sua cota parte, sobre o seu quinhão que você vai herdar. Isso aconteceu... Ixi, eu ia dizer a cidade, não posso. Também por causa de uma outra situação. E aí, então, a procuradora do Estado, ela disse que, tem lá o ofício,
dizendo que deveria ser de imediato feito os devidos recolhimentos, que pode ser feito, mas todo o processamento dentro da fazenda, do Estado, para que seja garantido a cobrança do ITCMD, tá? Logicamente que quem faz isso não sou eu não sou contador, sou obrigado a saber. Então, chamei o contador, né, uma pessoa que eu tenho uma parceria, e aí ele providenciou tudo, né, registro, etc e tal. É aí onde ocorre a chamada lançamento por declaração. Ou seja, eu que declarei o valor do patrimônio, o inventariante, e ele declara que o patrimônio vale 100 mil. Aí vai ser cobrado o ITCMD em cima dos 100 mil. Só que aí ninguém declara o patrimônio o valor correto. Ele sempre declara o valor menorzinho, para ver se paga menos tributo. Então, aí, essa é a importância dessa exceção aqui no parágrafo 6º. Beleza? Perguntas? O parágrafo 7º diz somente que a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de impostos ou tributos, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga quando se realiza o fato gerador presumido. Isso também é a previsão legal. Nós temos aí o que é que ocorre muito nisso aí também? Naquela questão da, por exemplo, compra de carro, né? Que você tem um imposto em cascata, né? E você vai calculando para poder chegar lá no consumidor. Então, temos também, isso aí nós vamos ver lá na frente na questão de lançamento, mas é uma previsão constitucional. O sujeito passivo ele poderá ser obrigado. Certo? Pessoal, eu já vi esses princípios, essas foram as exceções extremamente importantes. Pergunta sobre as exceções, pessoal. Por favor, pergunta sobre as exceções. Alguma, senão eu vou projetar aqui. Pessoal, quem for sair, coloca o nome aí, que eu não coloquei, peguei a frequência de todo mundo, não. Pessoal, podem fazer perguntas, pessoas. Bem rapidinho, vai ser bem rapidinho mesmo. Vocês já estão todos aí sem suportar mais a minha presença virtual. Quem poderia explicar o que foi que aconteceu aqui nesse recurso especial 601967? Ah, tranquilo. Espera ainda, só um minuto, eu vou abrir aqui. Essa última que eu falei, né? Beleza. A gente vai ver quando for falar do lançamento. Cadê? O que acontece é que uma lei específica, né, ela poderá atribuir, ou seja, vincular o sujeito passivo da obrigação tributária, né? Quem é o sujeito passivo da obrigação tributária? O contribuinte, logicamente, né? A condição de responsável pelo pagamento do imposto, tributo. O que é que acontece, por exemplo, a gente vai ver com certeza lá na frente, numa compra de uma mercadoria, quem paga os tributos é o comerciante ou o consumidor, Ana Carolina? Numa compra de mercadoria, quem paga os tributos é o comerciante ou o consumidor? O que você acha? O consumidor, perfeitamente, o consumidor. O que é que aconteceu em determinada situação? Se ocorrer um erro no valor desse tributo que foi cobrado, o que é que já ocorreu com ações judiciais? O que é que já ocorreu com ações judiciais? Deixa eu só projetar aqui. O que é que ocorreu com determinadas ações judiciais? O comerciante, num determinado tributo federal, ele
quis cobrar da União a restituição de um tributo pago a mais. E aí a gente tem uma figura chamada contribuinte de fato e contribuinte de direito, tá me entendendo? E qual o entendimento dos tribunais? Que nesse caso, quem tinha o direito por ser responsável pelo tributo que foi pago seria o consumidor, certo? A exceção diz aí do parágrafo do artigo da Constituição é que é possível, sim, que o sujeito passivo da obrigação tributária seja responsável, certo? Pelas obrigações tributárias. E sobre esse tem também a possibilidade de ele cobrar restituições do fisco por tributos pagos a mais. Então, num determinado processo judicial, o que aconteceu? O comerciante entrou com um processo judicial, jurídico tributário, pedindo a restituição dos valores, certo? Só que aí a justiça verificou que é o seguinte, que ele repassou, ou seja, ele não teve prejuízo nenhum na empresa dele, certo? E quem tinha o direito de fazer essa cobrança era o contribuinte, essa restituição, e não o empresário propriamente dito. Em linhas gerais, o que ele quer dizer é exatamente isso. E mesmo que ocorra, e aí a gente tem a questão do lançamento presumido de possíveis despesas, mesmo que ocorra isso, essa obrigação tributária, ela tem que ser analisada ponto a ponto e passo a passo. Quando a gente chegar lá na frente na questão do lançamento, me cobra que aí a gente dá uma aprofundada maior aí, tá bom, Ana Carolina? Aí a gente volta para aí, porque as normas são vinculadas, tá beleza? Por gentileza. Que aí a gente já está falando de lançamento tributário, etc e tal, e quando chegar lá, a gente vai voltar para cá. Não tem como a gente ficar aplicando os princípios propriamente dito, tá bom? Pessoal, 21 e 27. Quem poderia falar alguma coisa sobre este recurso extraordinário 601967 do Rio Grande do Sul? Alguém? O que é que nós temos aqui, pessoal? Que decisão é essa sobre ICMS? Alguém, pessoal? Alguém? Vocês olharam, por gentileza? Pessoal, eu vou pegar um dia que eu vou passar só atividade e vou ficar só esperando, viu? Vocês vão ver. Eu não vou falar uma vírgula. Então, diga aí, o que é que nós temos aí, Guedinha? O que é que você pode nos dizer aí? O que é que aconteceu aqui, pessoal? Eu vou ler aqui, ó. Em linhas gerais, aí vocês me explicam. Foi um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, certo? O reclamante foi o Estado do Rio Grande do Sul contra a empresa Fitesa S.A. Isso não é segredo de justiça, tá bom? Então, sem problema. Fitese S.A. Houve uma discussão de direito tributário sobre o ICMS. A decisão da Suprema Corte foi o seguinte, agora é dia 18. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 346 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, ou seja, foi favorável, deu provimento ao recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, porém, para denegar a ordem, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes. O redator para o acórdão, vencidos os ministros, que foi redator para o acórdão, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese, aspas, e importantíssimo. 1. Não viola o princípio da não cumulatividade, artigo 155, parágrafo 2, inciso 2, 7, a linha C da CF,
Lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte. Conforme artigo 153C da CF, o princípio da anterioridade nonagenal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação do crédito tributário. Pessoal, vou dizer sério para vocês, viu? Se sair, não for contador puro, eu deixo de ensinar, eu deixo de dar aula. Pessoal, se isso aí, que eu li para vocês, que eu passei para vocês, não for gestão contábil pura, eu deixo de dar aula para vocês. Gestão contábil e contador junto com jurídico. Vocês sabem disso, pessoal. É a profissão de vocês. É a profissão de vocês. Alguém gostaria de se manifestar? Ou só eu vou falar de novo? Depois, viu, gente? Alguém poderia identificar os princípios, por que que ocorre? Pessoal, aí é contador puro, viu? Essa ação só chegou no Supremo porque o contador trabalhou muito para poder provar tudo isso aí. Vão aí pensando enquanto eu vejo aqui. Ana Carolina, Carlos Álvares, ok. Kaique, tá aí? Não, né? Cícero Vinícius, não. Danilo Vieira. Esse Danilo ali é outro Danilo. É o Danilo, meu Deus do céu. Raniele eu vi, Raniele aí entrando. Irlande, ok. Jaislene, ok. José Leandro, tá aí, pessoal? Não. Reginaldo, não. Carol Basílio, tá aí? Ah, Luiz Danilo Ribeiro, tá aqui. Beleza. Guedinha, vi aí. Pedro Júnior, ok. Romário, não. Samara, tá aí? O Alisson falou comigo. E Ítalo Gabriel, eu vi aí também. Pessoal, alguém quer dizer alguma coisa ou vou só eu falar novamente? Eu vou facilitar aqui para vocês, espera ainda. Só um minutinho, pessoal. Vou facilitar aqui para vocês. Pessoal, nós temos aqui primeiro o seguinte. Nós temos um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Isso implica obrigatoriamente que está sendo discutida uma matéria constitucional extremamente importante na esfera e na seara tributária, extremamente importante, tá? Somente para o Supremo Tribunal Federal que ocorre recurso extraordinário, chamado RESP. Quem entrou com a ação aqui foi o Estado do Rio Grande do Sul contra a empresa Riftesa S.A., certo? Então, discute aqui o direito tributário, ICMS, certo? Crédito tributário, certo? Controle de constitucionalidade, processo legislativo, tudo isso é discutido nesse processo, tá? O que aconteceu aqui, pessoal, em linhas gerais, né? Primeiro, o tribunal ele entendeu que é uma repercussão geral. O que é uma repercussão geral? A repercussão geral, pessoal, implica que se tivesse muitos processos no país, todos estavam suspensos sobre essa matéria, porque há uma decisão constitucional que a Suprema Corte precisa decidir. Então, quando ele decidiu pela repercussão geral, isso implica que todas as matérias e todas as situações dentro desse contexto no país deverá ser decidida conforme esse entendimento da Suprema Corte. Extremamente importante isso, em matéria tributária.
certo? E, primeiro, ele deu provimento. Provimento é favorável ao recurso. Ele entendeu que a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul de entrar com recurso. Há provimento, sim. Beleza. No entanto, ele negou o pedido do Rio Grande do Sul. Ele negou o pedido do Rio Grande do Sul, certo? Por quê? Porque, logicamente, né, ele entendeu que a matéria de direito estava de conformidade com a empresa, certo? E ele disse o seguinte, que não viola o princípio da não cumulatividade. O artigo 155, 2, inciso 1, e a linha da Constituição Federal, pessoal, ele diz que compete aos estados do Distrito Federal instituir imposto sobre o ICMS, está lá nas competências, certo? E diz que esse imposto, ele não pode ser cumulativo. Ele não pode ser cumulativo. O ICMS não pode ser cumulativo. No entanto, esse inciso 1 do parágrafo 2º, ele diz que deve ser compensado o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria do ICMS. É essa a resposta que complementa o que o Reginaldo falou da outra vez, e que eu falei agora há pouco sobre o ICMS, tá? Então, o que é que os estados possuem? Os estados possuem acordos interestaduais para que ocorra essa compensação, porque não pode haver cumulação, conforme está previsto na Constituição, tá? E diz esse inciso 12, a linha C, que cabe a uma lei que complementa a Constitucional disciplinar esse regime de compra, certo? Então, o que diz aqui é exatamente isso, que não viola a não cumulatividade, considerando que a lei complementar que prorroga a compensação do crédito do ICMS relativa a bens adquiridos para uso e consumos próprios do estabelecimento do contribuinte. Então, não há, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, ele prorrogou mediante lei complementar, certo? E a empresa Finasa ou Fitasa entrou com um processo para que ocorresse essa compensação do ICMS, porque ela prorrogou os prazos de determinada lei complementar. E aí o Estado quis derrubar esse pedido favorável de crédito tributário da empresa, certo? Só que aí o Supremo entendeu que não, doutor, não viola o princípio da não cumulatividade se o próprio Estado prorrogou os prazos, etc. e tal, dessa lei complementar que tratava do ICMS. É isso que ocorreu. E disse ainda mais, que o princípio da anterioridade nonagenal, ou seja, ele poderia dizer o seguinte, mas aí tem que ser cumprido os 90 dias. Aí o Supremo foi e disse, não, doutor, de jeito nenhum. Os 90 dias do princípio da anterioridade aplica somente a lei que cria ou aumenta os tributos, cria ou aumenta os tributos. Nesse caso aí do Rio Grande do Sul, não incide sobre as normas que prorrogam a data de início de compensação do crédito tributário. Então, na defesa do Rio Grande do Sul, olha só o que está por trás, a gente já sabe, eu já sei até qual foi a defesa do Rio Grande do Sul. Ele quis dizer que não se aplicava também por causa do princípio da anterioridade nonagenal. Só que o Supremo disse que não se aplica, porque a Constituição, aí o Supremo fez uma interpretação literal, né? Logicamente, por quê? Porque ele fala em instituir ou aumentar, majorar. E aí, no caso, ocorreu só uma prorrogação, não fala de prorrogação, certo? Fantástico isso aí, fantástico. E, logicamente, que a empresa ganhou essa questão da possibilidade de crédito tributário em cima do ICMS em função dessa situação. Logicamente que teríamos que ver com mais profundidade o processo, mas o que nós temos aqui? Nós temos princípio da não cumulatividade, princípio da anterioridade vinculada a este processo extremamente importante. Ou seja, se ocorresse no estado do Ceará uma prorrogação de prazos de uma lei complementar relativa ao ICMS, de compensação
ou interestadual, etc. e tal, se houver uma prorrogação, então, cuidado que as empresas das quais vocês trabalham têm direito, sim, a que ocorra essa compensação dentro do prazo da prorrogação, por lei complementar. Isso é muito importante, certo? E o outro aqui, o último, pessoal, para a gente encerrar. E o último aqui, para a gente encerrar, trata do... Não sei se eu coloquei certo, deixa eu ver. Espera ainda, pessoal. Pessoal, só mais esse rapidinho, e aí... O STF, pessoal, julga constitucional a imposição de multa por atraso em declaração de tributos. Multa por atraso em declaração de tributos. O que é que isso quer dizer? Eu vou parar aqui a apresentação que eu vou projetar o outro. Pessoal, o STJ julga constitucional a imposição de multa por atraso em determinação em declaração de tributo. O que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui que, por maior, ele considerou constitucional a imposição de multa quando você atrasa ou não apresenta a DCTF, pessoal, a Declaração de Débito de Crédito Tributário. Isso aplicando-se aí à Lei 10.426. Essa lei, pessoal, 10.426, ela trata exatamente de modificação da legislação tributária, E ela vem exatamente disciplinar, pessoal, só um minutinho, disciplinar a aplicação de multa quando você não aplica ou quando você não entrega essa declaração, certo? O que aconteceu aí é que houve um recurso dessa ASPRO do Brasil, Sistema de Compressão da GNV Limitada, contra uma decisão do Tribunal Regional Federal em matéria tributária, certo? Que havia considerado constitucional a cobrança da multa. Então, houve uma cobrança porque não houve a entrega dessa declaração. E, logicamente, que o Supremo entendeu que era legal a aplicação de multas, e essa aplicação de multa que pode ser no percentual de 20%, e que não implica em confisco de tributos, não implica, ou seja, naquele princípio do não confisco, não implica confisco. Isso é muito importante também no princípio constitucional, certo? Então, é isso aí, pessoal. Alguma consideração, pessoal? Não? Pessoal, vocês precisam nos ajudar mais também. Pessoal, é isso aí. Alguém quiser fazer alguma colocação, estou à disposição. Se não, façam no privado do WhatsApp e nos encontramos na quarta-feira que vem. Ok, pessoal? Alguma consideração? Se não, boa noite, pessoal. Até breve. Boa noite, pessoal. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau.